Amém. Eu queria que nós orássemos antes. Hoje a gente está com um ritmo um pouquinho mais lento, porque os irmãos trabalharam muito fazendo força, e eu estou cansado por eles. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui uma palavra hoje bem objetiva, bem direcionada a nós como corpo de Cristo. Só que eu queria que nós orássemos antes. Hoje eu vi os irmãos que vão nos assistir, muitos assistem de fora. Nós estamos passando por um período aqui em Primavera de novo, de um breve fechamento. Esse fechamento ele tem um objetivo de nós administrarmos esse susto através dessa manifestação de vírus que tem acontecido, que é real. A gente sempre comenta isso. A gente não acredita até que alguém perto da gente pegue. A gente não acredita até que alguém que a gente conhece seja a vítima disso. Até então, nós somos muito crédulos. Mas quando algo chega que bate perto da nossa porta, a gente começa a ter uma impressão, ou até mesmo uma compreensão diferente da que até então nós tínhamos. E nós passamos esse final de semana aí com duas notícias tristes. Duas pessoas partiram, e uma delas, que a gente conhecia, ela voltou para casa. Então eu queria que nós orássemos aqui, quando nós vamos começar para compartilhar a palavra e depois participarmos da ceia. Mas eu queria que nós orássemos. Você que conhece alguém que está passando por essa situação, conhece uma família, que mesmo que não seja esse surto desse tempo, mas outra realidade de sofrimento, um outro problema, eu gostaria que você orasse por essa pessoa, você na sua casa, você orasse pelas famílias, orasse pelos seus filhos, orasse pelos seus sobrinhos, orasse pelos seus amigos, que nós pudéssemos orar, né? O próprio texto do profeta diz que os ouvidos do Senhor não estão interrompidos, não estão obstruídos para que não possa ouvir a oração feita nesse lugar, nem a sua mão encolhida para que a não possa abençoar. Se nós oramos, uma vez aprendi há muitos anos atrás com um irmão muito querido, que foi muito próximo durante muito tempo. Ele tinha um jargão que ele dizia assim, que o perigo da oração é que Deus responde. Você só vai descobrir que Deus responde a oração se você orar. Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante de Ti. Estamos reunidos como igreja, tanto os que estão presentes quanto os que estão acompanhando via lives e transmissão via internet, Senhor. E nós nos reunimos e estamos juntos por uma única motivação: o Senhor. O Senhor em nós, a esperança da glória. Nós nos reunimos, Deus, hoje em corações, não de forma presencial, mas com os corações unidos, nós buscamos ao Senhor. Nós nos reunimos por causa do Senhor. Nós nos reunimos em volta do Teu nome, em volta da Tua presença. Nós nos reunimos, Senhor, pelo Teu Espírito, Deus, para compartilhar e aprender a instrução da Tua palavra. Senhor, nós invocamos o Teu nome, porque está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor, vem sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos amigos, sobre a nossa parentela. Deus, vem com refrigério, com paz, vem com renovo, vem com gozo, vem, Deus, com a Tua presença maravilhosa no nome de Jesus, trazendo um despertamento, principalmente naquilo que é seu, no nome de Jesus. Que toda tristeza, ainda que momentânea pelas tribulações, possam ser substituídas nessa noite pela alegria da Tua salvação, pela alegria de sabermos que temos um Pai e não estamos só. O Senhor não nos deixa órfãos, o Senhor não nos deixa desamparados, e que tudo aquilo que tem acontecido nas nossas vidas está no Teu controle. Não há nada fora do Teu controle, Senhor. Por isso nós nos rendemos a Ti e nos submetemos debaixo da Tua mão poderosa, Senhor, e submetidos debaixo da poderosa mão de Deus, resistimos todo e qualquer argumento contrário, todo e qualquer ataque, todo e qualquer dardo inflamado. Nós resistimos ao maligno no nome de Jesus, porque o Senhor que nos chamou, é o Senhor que começou a boa obra nas nossas vidas e há de concluir. Pai, vem sobre cada lar nessa noite, traz consolo, traz vida,
Pai, no nome de Jesus, traz um renovo sobre cada casa, sobre cada pessoa, sobre cada família, Senhor, no nome de Jesus. Aqueles que estão desamparados, desiludidos, desmotivados, que o Teu Espírito possa vir de encontro a cada um deles, no nome de Jesus, e trazer vida nova sobre cada um. Pai, nós oramos nessa noite, que o Senhor entre nesse momento, Deus, no coração de cada pessoa que está ouvindo, de cada pessoa que abriu e que separou esse tempo para estar junto conosco, Deus, para compartilharmos a palavra, que o Senhor, que é autor e consumador, é o Senhor que nos convence, é o Senhor que opera tanto o querer quanto o realizar, que o Senhor possa, Deus, estar tocando na vida de cada um, renovando, trazendo vida nova, fazendo ressurgir, Deus, a fé, ressurgir, Deus, o entendimento, ressurgir a fome e a sede pela Tua palavra e pela Tua presença. Deus, nós não conseguimos imaginar viver longe de Ti, Senhor. O Senhor é tudo que temos, o Senhor é tudo que queremos. Pai, no nome de Jesus, Pai, vem sobre nós nesses dias e traz, Deus, confiança, segurança, Deus, e a expectativa da eternidade no nosso coração. Pai, muitos confiam em coisas naturais, mas nós decidimos não confiar, nem mesmo na nossa força, porque ela é fraca. Nós decidimos confiar no Senhor, sabendo que a nossa fraqueza, e em nossas fraquezas opera a força do Senhor. Quando somos fracos, somos fortes, e a força que vem é do Senhor. Por isso, no nome de Jesus, eu oro, Pai, para que haja consolo àqueles que estão entristecidos, que perderam entes queridos nesses dias, no nome de Jesus. Aqueles que estão com medo, apavorados, que estão de alguma forma sendo envolvidos, Deus, por um tipo de angústia e pavor, e sejam agora, no nome de Jesus, consolados pelo Teu Espírito. Pai, sejam consolados pela presença do Senhor, no nome de Jesus, que as convicções das verdades eternas contidas na Tua palavra possam tomar os nossos corações, possam tomar o nosso ser, a nossa alma, Pai, no nome de Jesus. Pai, que em nome de Jesus, aonde estiver alguém necessitado nesse momento, a provisão do Senhor chegue nesse lugar, que seja essa necessidade na alma, através, Deus, de um sentimento de tristeza, de desistência, Deus, de enfraquecimento. Nós profetizamos e declaramos no nome de Jesus, haja força, haja vida, haja renovo no nome de Jesus. Se é no corpo físico, se é uma enfermidade, seja ela qual a origem, qual seja essa enfermidade, nós declaramos, Deus, a manifestação do Teu poder, Senhor, da Tua virtude sobre essa vida, que é o Rafá, o Jeová Rafá, repouse sobre essa pessoa agora e ela seja curada no nome de Jesus, seja restaurada no nome de Jesus. Pai, nós oramos e cremos que o Senhor é o Deus da nossa provisão, por isso nós oramos para que haja provisão sobre toda mesa, sobre toda casa, sobre toda necessidade dos nossos irmãos, sobre todos aqueles que estão desamparados de alguma maneira, eles encontrem no Senhor um refrigério, Deus, e um amparo no nome de Jesus. Pai, e nós temos orado e temos crido que esse tempo o Senhor irá abençoar de forma indizível, de forma incompreensível na mente humana o Teu povo, para que o Teu povo tenha como repartir, dividir a mesa com o qual o Senhor tem abençoado. Por isso nós oramos, Pai, no nome de Jesus, para que todos os Teus filhos nesse dia, aqueles que têm olhado e ouvido, olhado para o Senhor e ouvido a Tua voz, possam se mover na direção do Senhor, se mover em princípios, se mover em obediência, se mover em submissão, se mover em entendimento no nome de Jesus, para que ninguém ande de forma de olhos vendados ou somente nas emoções, mas através de uma mudança de mente, um culto racional, possam se mover segundo a Tua palavra e não segundo os padrões do mundo. Nós não somos chamados pelo mundo, nós fomos tirados do mundo pela vitória do Senhor na cruz. Por isso, no nome de Jesus, nós queremos declarar que a Tua palavra, que é viva e eficaz, tenha um lugar nessa noite, ou nesse momento que essa pessoa for ouvir essa mensagem, e ela seja como uma semente que cai em terreno fértil para nascer, Pai, e produzir frutos 30, 60 e 100 por um. Assim nós cremos e oramos, convidamos o Senhor, Deus, a ministrar as nossas vidas nessa noite pela Tua palavra, e se assim o Senhor, Deus, quiser, usa esse Teu servo, manifesta-te pela minha boca, pelas palavras liberadas, e que não fale eu de mim mesmo, mas fale da Tua palavra, fale do entendimento das Tuas Escrituras, porque as nossas opiniões não têm peso e nem valor comparado à Tua palavra, e é a Tua palavra que faz toda a obra nas nossas vidas. Por isso, Senhor, opera nessa noite, opera na vida de cada um de nós, trazendo alegria, trazendo, Deus, um refrigério, trazendo um novo tempo e uma disposição,
de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Essa noite eu quero compartilhar uma palavra, os irmãos que estão aqui, os que estão nos acompanhando, se puderem abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, se você puder. Eu separei, eu estou tentando aprender a fazer tema. Eu aprendo, até Jesus voltar eu vou aprender a fazer tema, que é a forma com que a gente pode compreender e desenvolver o assunto, de forma que os irmãos entendam qual é o objetivo daquilo que nós estamos falando. E eu separei, eu não posso dizer que é um tema, mas uma frase que nos faz refletir naquilo que o Senhor deseja para esses dias e naquilo que nós precisamos estar atentos e nos posicionando, né, para que a nossa vida seja totalmente transformada, totalmente reconstruída e totalmente balizada, aparada pela construção da eternidade. E eu escrevi algo aqui hoje, né, à tarde, quando compartilhava e estudava os textos, eu escrevi sobre um comportamento que às vezes nós não damos muita atenção. E vamos vivendo a vida de forma totalmente irresponsável, totalmente desligada. A gente não é um crítico da igreja, pelo contrário, não tem como ser crítico daquilo que é de Deus. Mas nós sabemos que muitos dos comportamentos que hoje rodeiam aqueles que dizem ser igreja, aqueles como nós dizemos ser igreja, e nós nos envolvemos no coletivo da igreja, se nós analisarmos bem e filtrarmos ela pela palavra, e nós filtrarmos ela pelo entendimento da verdade, provavelmente muitas coisas ainda sejam necessárias que sejam mudadas nas nossas vidas. Eu até essa semana compartilhei com um irmão, nós estamos falando sobre um assunto de algumas dificuldades pessoais. E o Espírito Santo me trouxe um texto que ele é muito presente no meu coração. Nós usamos muito ele quando nós trabalhávamos com a casa de recuperação, os dias que nós atendíamos na casa de Boaz. E todas as vezes que nós íamos de alguma maneira instruir alguém, o Espírito Santo nos conduzia a esse texto que Paulo fala aos Efésios, se eu não estou enganado, no capítulo 4, mas ele está ali no livro de Efésios, eu tenho certeza que é no livro de Efésios, quando Paulo começa a ensinar a respeito de uma necessidade, de um posicionamento de cada um que ouve o Evangelho, de uma condição de cada um que ouve o Evangelho. Porque o que o Senhor faz através do seu Espírito para que a gente possa ser salvo? Ele opera tudo em nós. Primeiro ele nos ensina a verdade, depois ele nos convence da verdade, e pela verdade ele começa a trabalhar e nos demonstrar as nossas dificuldades. Na semana passada nós compartilhamos uma palavra sobre o João 8,32, que falávamos da libertação, da liberdade que o Senhor nos promove, que o Senhor estabelece sobre nós. E uma das coisas que o Espírito nos deu na semana passada é entender que a libertação só é possível pelo entendimento da verdade. Mas quando a verdade ela é plantada dentro dos nossos corações, nós precisamos entender que uma das ações específicas dela é demonstrar toda a mentira que nós somos. Porque nós só podemos ser libertos pela verdade quando essa verdade conseguir nos apresentar toda a mentira que vivemos e a mentira que nos tornamos. Porque nós, sem Jesus, somos uma mentira. Você pode até discordar de mim, mas sem Jesus você é uma mentira. Os seus prazeres são uma mentira, seus sonhos são uma mentira, suas realizações são mentira. Por quê? Porque elas não têm propósito. A gente descobre isso quando se relaciona com pessoas que no mundo natural são grandes conquistadores. São pessoas que já venceram em várias áreas, são pessoas que já conquistaram muitas coisas. São pessoas, como a gente já disse em outra oportunidade, já ouvimos outros pastores falarem, e isso é interessante para reflexão, que diz o quê? Que tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que elas têm é dinheiro. A única coisa que elas possuem é dinheiro, e isso é o selo da sua pobreza. Quando nós conhecemos a verdadeira riqueza, os verdadeiros tesouros, nós descobrimos que o dinheiro não é nada mais, nada menos que somente algo que possa ser usado em benefício do cumprimento do propósito, e não algo que em si mesmo possa nos construir, nos trazer felicidade. Ele pode sim nos trazer algumas realidades de satisfação pelo que ele pode, pelo poder que ele tem de compra, de aquisição. Mas ele não pode trazer algo que só Jesus pode trazer dentro do nosso coração. É quando
A verdade entra, ela é enraizada dentro de nós, e por essa verdade nós começamos a nos mover, nós começamos a viver. É como Lucas escreve em Atos, dizendo assim, que no Senhor, pelo Evangelho, nós existimos, nós nos movemos, e nós, sumiu a última parte do texto de Atos 16, mas nele existimos, nos movemos, e amém. Procura lá em Atos 16 que você vai ver o resto dele. Mas enfim, nós precisamos entender no Senhor e conhecer no Senhor as riquezas eternas que nos sustentam e que nos mantêm vivos. Caso contrário, nós andaremos nas nossas futilidades, nas nossas próprias mazelas. E esse texto que nós elaboramos hoje, no entendimento da palavra, a partir de um tópico, diz o quê? A respeito que o quanto nós precisamos nos esforçar, não para ser salvos, porque salvos nós fomos sem esforço, nós não fomos alcançados por esforço próprio, nós fomos salvos por Ele. E nessa compreensão, como eu falava de Efésios, o que Paulo fala lá em Efésios, ele diz assim, que nós, quando nós entendemos e compreendemos a palavra e a verdade, nós precisamos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem, que é a imagem do nosso Senhor. Então, a ação de tirar algumas coisas das nossas vidas não é o Espírito Santo que vai fazer. O conhecimento da verdade te mostra quem você é, a mentira que você vivia, para que você a partir daí escolha não fazer mais. E na ajuda, no consolo e na força do Senhor, você pode até ser bem sucedido, porque essa é o que a palavra nos garante. Agora em você mesmo você não consegue. Então quando Paulo diz assim, aquele que tinha um tipo de comportamento, agora que está sendo revestido do novo homem, ele passa a ter um outro comportamento. E eu gosto muito da expressão que Paulo usa, uma das expressões que ele usa, ele diz assim, você que roubava, você que tinha uma prática de roubo, hoje você não, em Cristo Jesus, você não rouba mais. Mas não é só você para de roubar. Alguém que se converte, ele não para de fazer as coisas erradas somente. Ele passa a fazer aquilo que é a direção da palavra. Então o texto que Paulo diz em Efésios assim, se aquele que roubava, agora não roube mais, mas antes trabalhe para suprir as necessidades daqueles que a têm. Ou seja, além de você parar de roubar, porque você é uma nova criatura, você vai ter um comportamento oposto. Em vez de lesar pessoas, em vez de trazer prejuízo a pessoas, você vai passar a ser alguém que beneficia pessoas. Você vai passar a ser alguém que honra pessoas através de uma disposição do Cristo que vive em você para ser supridor das suas necessidades. Não mais você vai pensar em você. E hoje nós temos no comportamento da igreja as pessoas que foram salvas, e nessa análise eu queria que você fizesse uma autoanálise. É um tempo de revisão de vida. Todos os dias são um tempo de revisão, porque você não sabe o dia de amanhã. Você nunca soube, eu nunca soube o dia de amanhã, mas com as informações e os medos nos ares, onde as pessoas estão com um pavor terrível de morte, a primeira coisa que você deveria estar alinhando na sua vida é, caso ela chegue para você vencer ela, você está pronto para estar aonde o Senhor preparou o lugar para você estar, e não simplesmente estar lutando contra ela. Você pode lutar contra toda e qualquer ação maligna, toda e qualquer artimanha maligna, mas você não pode esquecer que para onde você foi chamado a estar é o chamado do lugar onde o Pai preparou para você. E ontem eu até falava com a minha esposa, a gente citou algo, e eu compartilhei com os irmãos, não me lembro qual dos irmãos que foi no carro que eu falei hoje. Às vezes a gente está tão apavorado nesses dias, as pessoas estão com medo da morte, e eu entendo. Eu sei, você tem muitos sonhos, muitos planos, e de repente os seus ninguém pode apagar, né, os sonhos que há em ti. As músicas foram cantadas de forma muito irresponsável no passado, mas hoje, quando a gente olha com a possibilidade que não vai acontecer, queridos, Deus tem um propósito na sua vida. Ninguém pode interromper o propósito de Deus na sua vida, a não ser você mesmo, se desistir daquilo que Deus está fazendo. Mas às vezes nós esquecemos de algumas verdades eternas, como a que o Senhor deixou registrado na sua palavra, que diz que Jesus, no dia que ele foi crucificado e ele morreu, ele desceu ao inferno e ele tomou do diabo as chaves da morte e do inferno. Então ninguém precisa se preocupar
de morrer por qualquer outro ser a não ser o próprio Deus. E a própria palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Então, se a morte um dia bater na porta da sua casa, saiba que ela só pode chegar com a autorização de Deus, porque a chave dela está nas mãos do Pai. Segundo, se nós estamos em Cristo, a morte não pode nos vencer, porque ainda que nós venhamos a morrer, viveremos eternamente, porque ela já não pode mais. E a última grande batalha que nós temos é vencer a morte. E como que nós venceremos a morte? O dia, debaixo do propósito, debaixo da palavra, debaixo da ordenança de Deus, encontrarmos ela. E quando a encontrarmos, a venceremos, porque a vida opera em nós, a vida eterna opera em nós, então ela não pode nos parar. Porque nós temos uma esperança, se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morreremos para o Senhor, porque a nossa vida é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A nossa expectativa está nele, não está nas coisas humanas. Se nós fomos salvos, não fomos salvos para conquistar na terra. Todo e qualquer tipo de conquista na terra é uma conquista de propósito, é uma conquista onde o Senhor nos permitirá avançar para que Ele receba a glória, o louvor e possamos cumprir o nosso chamado. Você tem um chamado de Deus, nós temos um chamado de Deus e esse chamado precisa ser cumprido. Então, analisando o comportamento assim das nossas vidas e fazendo uma autoanálise, nós precisamos estar constantemente nós precisamos nos colocar no espelho da palavra para descobrir o que ainda precisamos nos despir, o que precisamos tirar das nossas vidas, quais são comportamentos que ainda trazem a identificação de um velho homem vivo em nós, a manifestação de uma antiga natureza operando nos nossos membros mortais e carnais, o que ainda em nós há de vivo da natureza morta que nós vivíamos antes. O que opera para que possamos, assim como Paulo disse, nos revestir da nova imagem, da nova natureza, sendo primeiramente disposto a nos despir do velho homem. Então, eu escrevi algo nesse sentido que diz assim: a infantilidade dos evangélicos, a imaturidade do ser e a indisposição do crer. Porque quando nós nos relacionamos e nós vimos o comportamento da grande maioria, incluindo a nossa própria vida, nós descobrimos que nós temos ainda, depois de tantos anos, se você é um novo convertido, se você que está me ouvindo ainda não é um convertido, mas o Senhor foi quem escolheu a sua vida, então quando você vem para perto do Evangelho, quando você se aproxima do Evangelho, você pode ter certeza que o Espírito Santo começou a trabalhar em você de alguma maneira, seja ela aos seus olhos certo ou errado, mas Deus usa de todas as formas para que os seus filhos voltem para casa, para que ouvindo o Evangelho, os olhos do seu entendimento sejam abertos, a luz do Evangelho brilha aos seus olhos para que você possa entender que Deus ama você, morreu por mim e por você na cruz do Calvário, para que nós não perecêssemos, mas antes, sendo salvo pela sua ação, tenhamos nosso retorno para casa uma garantia de vida eterna na sua presença. Então, mas olhando no comportamento da igreja, olhando na nossa prática diária, nós precisamos estar revendo essas coisas para que não sejamos distraídos por algum desses comportamentos, para que não sejamos pegos de alguma forma sendo dispersos por práticas ainda que nós achamos que são comuns, práticas que nós achamos que são naturais, práticas que nós concordamos porque é dia a dia, o dia a dia é comum, faz parte, assim, eu já me acostumei tanto. Nós temos coisas que nós assumimos como comportamento natural que nos separam de Deus, ao mesmo tempo como outras que nós deixamos de fazer que nunca deram problemas, mas nós, na nossa caixinha de religião, conseguimos botar um monte de preceitos, regras e determinações que Deus nunca pediu, mas aquilo que Deus nos chamou a separar-nos para Ele, esse nós não fazemos, porque nós temos ainda uma impressão às vezes mais mística da santidade do que de fato ela verdadeiramente é, porque a santidade, quando nós somos objetivos no ser santos, nós entenderemos que a palavra santidade fala sim de separação, fala de pureza, fala de aperfeiçoamento, e é Ele que opera a santidade em nós. Tanto é que quando Ele orou, Ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Todas as vezes que você se envolve com a verdade, com a palavra, você vai sendo santificado pela ação dEle, não pela sua. Não é aquilo que você deixa de fazer por escolha própria, é aquilo que você deixa de fazer pela consciência do Espírito, que você entende que aquilo não faz parte do comportamento de um santo.
e como você foi santificado por Deus, e entendendo a forma prática de ser santo, você entende que ser santo é ser separado para o Senhor. Você não é mais padronizado por um mundo caído. Você não é mais contabilizado como alguém igual aos outros. Você foi separado para o propósito e para a relação com o Pai para a eternidade. E isso garante a sua santidade. Isso estabelece a sua santidade. Se você não consegue entender isso, você só vira um religioso. Você se envolve com a igreja, você se envolve com a congregação. Hoje as pessoas aprenderam a se envolver com a estrutura, mas elas não aprenderam a se envolver com a pessoa do Espírito Santo. Elas não se envolveram com o Pai. Conscientemente, qualquer coisa que não desça de forma um pouco mais agradável na sua compreensão, elas dizem que não é de Deus. Por quê? Porque ela aprendeu a ser religiosa. Porque na minha igreja faz assim, porque o meu líder, o meu mentor, o meu instrutor espiritual fala que é desse jeito. Alguma vez você teve coragem de pegar a palavra e dizer assim, o que ele está falando é pautado nas verdades eternas? Porque hoje o que nós vemos nessa imaturidade cristã, nessa infantilidade dos evangélicos, com a imaturidade do ser, ou seja, os indivíduos imaturos por causa de uma fé infantilizada. Nós temos um monte de indivíduos que frequentam as nossas congregações, frequentam a igreja. De repente você está me ouvindo, não se ofenda. O Espírito Santo quer falar com você para que você amadureça, para que você entenda que você tem que sair da posição de alguém que se sente vítima para alguém que foi alcançado pelo amor e pela misericórdia, e há um propósito sobre a sua vida. Se nós não estivermos conscientes disso, nós estaremos sempre culpando Deus por aquilo que não acontece nas nossas vidas. Repetidas vezes falei nessa semana a respeito disso. A síndrome de Adão continua até hoje no povo, de sempre estar culpando Deus por algo não alcançado, por alguma coisa, algum problema, alguma situação. Agora nós estamos orando e que estamos clamando, e há um sopro na terra onde uma doença, onde um vírus tem dominado os sentimentos de grande parte da população mundial, e aí nós, na grande maioria das vezes, nos deparamos com pessoas, e até mesmo às vezes a nossa própria alma, nós somos surpreendidos por ela, quase que questionando Deus, por que Deus não passa um sopro na terra e tira isso e resolve o problema de todo mundo. Até porque, se nós observarmos, o que tem atrapalhado na grande maioria das pessoas que não têm buscado a Deus, são seus sonhos e suas perspectivas naturais. Porque quem busca a Deus, independente do que acontecer daqui para frente, as pessoas continuarão firmadas naquilo que foram chamadas, no propósito eterno de Deus, que nem a morte nem a vida pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós fomos chamados por Ele, nós nos movemos nele, nós existimos nele, nós respiramos por Ele. Então nós entendemos que estamos sendo construídos à sua imagem, nós estamos sendo elaborados ou reelaborados pela ação do seu Espírito, pela palavra, para que nós cumpramos o propósito que nos foi concedido pela parte de Deus. Então nós precisamos vencer essa realidade de viver uma vida infantilizada pela nossa crença, porque nós misturamos fé com crença, e aí nós dizemos que pelas nossas crenças, que nós chamamos de fé, as nossas crenças nos dizem que tais comportamentos são aceitáveis diante de Deus por causa dos sonhos que temos, e Deus irá cumprir os nossos sonhos, e porque Deus tem um comprometimento. E aí quando as coisas são frustradas, na natureza adâmica nós dizemos assim, aquilo que o Senhor deixou de fazer, Deus, ou aquilo que você fez, Deus. Porque foi assim que Adão, quando teve o seu encontro pós-queda, no sua pós-rebeldia, no seu momento após a sua desobediência ao que o Senhor tinha dito, quando ele encontrou-se com Deus, a sua primeira argumentação foi, aquilo que o Senhor fez para a minha vida me atrapalhou. Aquilo que o Senhor interviu nesses dias me atrapalhou. Aquilo que o Senhor deixou de fazer tem me atrapalhado. Eu nunca me responsabilizo ou entendo que eu vivo num ambiente de desconstrução de todas as coisas que foram feitas por Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos salvou e nos trouxe de volta para a sua presença, para que nós não vivêssemos mais segundo esses padrões, segundo esses conceitos, segundo essa consciência, mas uma consciência transformada e renovada nos leva a viver um propósito de Deus que nos faz sair da condição de infantis. E nós precisamos deixar de ser evangélicos infantis, porque hoje nós temos uma infantilização evangélica, porque o que nós ouvimos de mensagem, o que nós ouvimos
de discursos, o que nós ouvimos nas orações. Parece que nós estamos querendo brincar com Deus e a sua palavra, porque Deus nunca falaria o que eu ouço muitas pessoas falarem, e até vezes que eu mesmo falei algumas coisas que Deus nunca poderia avalizar o que eu falo. Por quê? Porque às vezes nós falamos somente na impressão das nossas almas, e não nas palavras eternas, na direção do propósito e no estabelecimento da vontade de Deus. Nós queremos que Deus nos supra, e que Deus nos abençoe, independente se nós estamos santificados ou não, se nós nos separamos ou não, se nós compreendemos a verdade que diz que nós precisamos nos despir do velho homem e nos revestir ao novo homem na imagem do nosso Senhor e Salvador. Então nós precisamos sair. 1 Coríntios capítulo 3, se você puder me acompanhar. Diz assim, no verso 1, 2 e 3. Irmãos, não lhe pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Quando nós olhamos o texto que Paulo fala, ele fala dessa infantilização. E aonde que nós fazemos o paralelo da infantilização? Quando nós, entenda que eu não estou aqui com apontando para você, eu estou fazendo uma análise, uma revista, eu estou trazendo a palavra para mim primeiro. Quando você traz esse texto, você descobre que Paulo está dizendo assim, olha, vocês teriam que estar numa condição aonde algumas verdades, algumas verdades e algumas compreensões deveriam ser muito mais sustentáveis do que aquilo que vocês têm. Paulo está dizendo assim, olha, como eu queria poder falar algumas coisas. Paulo, esse mesmo homem, diz que ele esteve 14 dias, não sabe se no corpo ou fora do corpo, num ambiente totalmente celestial, tendo as revelações do que seria, através da vida dele, o que foi até Cristo, o que foi a partir de Cristo, e o que viveria ele e deixaria como um legado. Tanto é que ele escreveu nas suas cartas, dizendo assim, ó, tem coisas que eu vi que eu não posso revelar, porque vocês não compreenderiam, porque ele esteve num ambiente onde ele se envolveu plenamente com a pessoa de Jesus. Ele se envolveu num ambiente celestial, eterno, onde ele teve uma compreensão, aonde ele não mais tinha uma disposição de viver por si. E aqui ele está dizendo para o povo, dizendo para as nossas vidas assim, olha, o seguinte, a hora que vocês decidirem serem maduros, a hora que vocês decidirem se despir do velho homem, a hora que vocês decidirem se alimentar de um alimento real, deixarem de ser meninos, deixar de ser infantis, e a palavra diz assim, deixar de ser carnais. Porque toda pessoa que serve a Jesus, toda pessoa que busca Jesus, mas tem um comportamento carnal, a palavra diz isso a respeito de um comportamento carnal, ela está simplesmente testificando e atestando a sua condição infantil. Eu não estou falando aqui sobre salvação, você foi salvo, amém? Nós somos salvos e não é por nós mesmos, salvação é dom de Deus. Então, eu não estou falando da salvação, eu estou falando do desenvolvimento do propósito. E aí, muitas das pessoas, elas estão há muitos anos, mas elas continuam. Aqui Paulo traz o parâmetro a respeito da divisão e das intrigas, das invejas. E nós vimos isso constantemente, porque até hoje, as invejas, as cobiças, as divisões, as manifestações carnais continuam na vida de crentes que não se envolvem totalmente com Jesus. Pastor, então o que nós precisamos fazer para que isso acabe? Se envolva com Jesus. A única maneira de você ter uma vida transformada é você se envolver com Jesus. Não é você se envolver com as estruturas, não é você se envolver com as religiões, não é você se envolver com as tradições que vocês têm da sua cultura, da sua família religiosa. Porque nós temos muitos irmãos até hoje no nosso meio, que eles são salvos, pessoas de Deus, abençoadíssimas, mas que vivem segundo as tradições da sua religião. Vivem segundo os padrões das suas religiões, doutrinas ainda que, isso eu concordo, isso eu não concordo, isso eu aceito, isso eu não aceito. Queridos, você tem todo o direito de aceitar, concordar ou discordar, desde que isso seja pautado na palavra eterna de Deus, nas escrituras sagradas. Se for pela palavra, você pode aceitar ou não aceitar, receber ou refutar, você pode fazer qualquer coisa. Por quê? Porque quem constrói a sua vida é a palavra, quem constrói as nossas vidas é a palavra. Se não for pela palavra, nada pode ser aceito.
Ah, mas é porque eu ouvi, porque hoje nós temos um fast food na internet, né? Antigamente era só na cidade. Nós temos um fast food na internet, né? Como nós temos na cidade. Na nossa cidade de Primavera nós temos aí 100 e algumas coisas, 100 e um monte de igreja, ou pelo menos de pontos de congregação. Igrejas evangélicas, né? Nós temos muitas. E aí nós temos todo tipo de tempero. Tem o tempero mineiro, tempero goiano, tempero baiano. Cada lugar que você chega tem uma receita diferente, com um temperinho diferente. Louvado seja Deus pela essência da palavra, porque a palavra não volta vazia. Toda palavra proferida, independente de quem falou, quem operará por essa palavra é o Espírito Santo. E ela mesma testifica a respeito dela, que ela não volta vazia. Antes ela faz ao qual o objetivo que foi destinado a essa palavra. Mas nós estamos nessa condição, que as pessoas, eu gosto, uma vez nós nos relacionávamos, é amigo meu até hoje. Ele dizia, pastor, eu gosto do ensino, assim, só que eu gosto de culto, que tem aqueles cultos assim, que o pastor é aquele meio narrador de rodeio, né? Porque tem culto que o pastor, quando ele chega para falar, ele é narrador de rodeio, ele muda a voz, muda a postura, e pega aquele negócio assim, e fica empolgadão, e diz assim, eu gosto daqueles cultos, pastor, meio assim, meio pentecão, assim, aquele negócio eu gosto, parece que o Espírito Santo fala mais. E da época eu ria, porque a gente sabe que não é o Espírito Santo falando mais, porque o Espírito Santo vai falar da forma com que ele quer, do jeito que ele quer, com quem ele quer, quando ele quer. Ele não precisa de uma forma, ele não precisa de uma embalagem para falar. Ele fala de todas as formas. Quando nós olhamos lá no monte, quando o Senhor mandou o povo subir e não quis, e Moisés subiu, mas antes de subir, o Senhor vinha sobre o monte, ele veio com raios, trovões, terremotos. Então ele vem com, recebe, mas ele também vem numa brisa suave, onde ele vem construir e estabelecer seus decretos para que nós possamos ter uma vida transformada através daquilo que ele faz e não naquilo que eu quero e como quero. Porque quando eu quero e eu decido, é a minha alma tentando ser um agente de influência a Deus. E isso nunca pode acontecer, e nunca acontecerá. Alguns se iludem, que acreditam que existe uma oração feita, que Deus se agrada mais. Eu entendo que a palavra, segundo Jeremias, tem um texto que diz que Deus realmente, ele tem pessoas que ele ouve mais a oração do que outros. Mas ele ouve não porque as pessoas são melhores, porque elas se dedicam mais. Quando ele fala para o profeta, lá assim, nem mesmo que Moisés ou Samuel orasse, eu ouviria. Ele fala de duas pessoas que estavam dedicadas, tinham relação. Ou seja, então há uma diferença na sua forma de orar. E como você vai ser recebido? Depende do nível de obediência, entrega e submissão que você tem. Quanto mais entregue você é, mais intimidade você tem. Quanto mais intimidade, mais ouvidos o Senhor dará àquilo que você fala, porque você não falará segundo a sua própria vontade e medo. Você falará segundo a vontade de Deus. Mas aqui, nós lemos o texto, aleluia, eu não quero demorar muito, mas vou. Nós vemos o texto que Paulo chama a atenção dos irmãos, dizendo assim, olha, como eu queria que vocês fossem menos infantis, como eu queria que vocês fossem menos carnais, como eu queria que você parasse de negociar, como eu queria que você parasse de chorar como bebê, como eu queria que você viesse para o ambiente de trabalho, como um homem maduro. Quando eu falo de homem, irmãos, eu estou falando homem e mulher, ser humano, ok? Então, como homens, como seres humanos maduros, que não vêm estar o tempo todo se lamuriando, porque alguém não amou, porque alguém não supriu, porque alguém não atendeu, porque alguém traiu, porque alguém machucou, porque alguém abandonou. Não, você foi encontrado por Cristo. Então essas coisas carnais, que faziam parte da sua vida carnal, e eu entendo que a ferida é algo muito intenso. Nós recebemos, nós fomos feridos, todos foram feridos. Ninguém há aqui que possa dizer assim, não, eu nunca fui ferido. Cada um sabe o peso da sua ferida, cada um sabe o peso do seu sofrimento. Mas quando nós encontramos a Cristo, Ele nos convida a pegar tudo aquilo que foi da nossa vida até aquele exato momento e entregar a Ele. Ele nos convida a pegar todas essas realidades de machucado, de abuso, de violência, de desprezo, de rejeição, de abandono, de traição, de ofensa, enfim, aquilo que o Espírito Santo está falando no seu coração, isso, é você pegar tudo isso e lançar nos pés dele. Porque quando você lançar nos pés dele, ele fala lá no Tiago, diz assim, lançai ao Senhor todas as vossas ansiedades. E a ansiedade é fruto do quê? De machucados, de feridas, de medos que nós carregamos de ser ferido de novo.
Então nós precisamos pegar tudo isso e lançar no Senhor, para que nele possamos ser revestidos numa nova expectativa e nos mover. Pastor, mas eu preciso esquecer as coisas que aconteceram? Não, você não precisa sofrer de amnésia. Você pode lembrar de todas as coisas que machucaram a sua vida, mas elas não podem mais ter um poder de travamento. Ela não pode ter mais um poder de impedir você que continue fluindo, que continue rompendo, que continue se movendo na vontade de Deus. Nós precisamos pegar tudo isso, deixar de sermos infantis, e é um tempo de uma igreja madura, é um tempo que nós teremos muitos infantis, sim, novos convertidos, pessoas que fazem parte do processo de desenvolvimento, mas crentes maduros precisam pegar toda essa carnalidade, e toda essa desculpa e lançar ao Senhor, e entender que na cruz Ele venceu, rompeu, e estabeleceu uma novidade de vida sobre todos nós, independente do que vivíamos até chegar nele. Mas daí você de repente diz assim: pastor, mas alguns traumas que eu sofri a partir do dia que eu conheci Jesus. Você sofreu esses traumas por qual motivo? Você foi ferido por qual motivo? Ah, nenhum, foi o diabo. Então, se foi o diabo, ele já perdeu. A partir de agora, o efeito da ferida não mais causará morte em você, porque o próprio Jesus que te salvou, te trouxe de um ambiente, continuará te curando eternamente, todos os dias. Então nós não podemos usar das desculpas. Nós não podemos continuar argumentando diante de Deus, porque não somos o que deveríamos ser por causa de determinadas ações ou situações das nossas vidas. Nós precisamos desejar ardentemente no nosso espírito conhecer os alimentos mais sólidos, conhecer as profundezas de Deus, conhecer as riquezas do eterno, conhecer aquilo que Ele fala que é maravilhoso. Porque nós temos sido bons crentes, salvos, porque salvo, eu vou repetir, você é, mas nós precisamos ser mais profundos e descobrir que há muito mais na presença dEle. Você imagina, eu gosto de ler a história da igreja, e principalmente o relato, a biografia de alguns dos homens de Deus, que não tiveram a sua vida como preciosa. Os próprios apóstolos, que todos hoje já têm acesso a esses estudos, que descobrem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, João foi colocado em caldeirões de óleo fervente por mais de 3 vezes, Tiago foi decapitado, a forma com que os discípulos, que os amantes de Jesus morriam. De repente, imagina se eles vivessem numa condição de infantilidade evangélica. Será que eles teriam condições para fazer isso? Ou eles encontraram um prazer, uma alegria, uma motivação maior, ao ponto de não ter a sua vida como preciosa? Ao ponto de não ter a sua vida em valor mais do que aquilo que eles poderiam experimentar pelo amor de Cristo Jesus? Porque nós olhamos e achamos o máximo ler o livro dos mártires, a história dos generais de Cristo, né, os generais da fé, são fantásticos. Se você não leu, leia, você se empolga lendo aquilo ali. Mas o que será que levou essas pessoas a terem uma escolha de vida desse jeito? Será que foram porque eles ainda cocheavam em 2 caminhos, de escolher viver por dores, sonhos, mágoas e decepções, ou tradições? Ou eles escolheram viver por um evangelho puro, simples, mas poderoso, o evangelho que veio para salvar todo aquele que crê, um evangelho que veio para transformar e estabelecer uma nova realidade de vida? Nós podemos continuar nos dando várias desculpas, nós podemos continuar sendo os infantis do evangelho, né? Ou pelo menos os evangélicos infantis. Porque essa é uma infantilidade, uma infantilização que tem acontecido constantemente, porque nós não conseguimos ver hoje, na grande maioria dos cristãos, alguém que diz assim: eu amo Jesus. A que ponto? Eu amo Jesus ao ponto de morrer por Ele. Ok, você ama Jesus ao ponto de morrer por Ele? E você ama ao ponto de Jesus de viver por Ele? Como assim, pastor? Você ama ao ponto de viver por Ele? De ter uma vida pautada, conduzida e estabelecida nos padrões que Ele gostaria que você possa viver? Sua santidade, sua pureza, sua devoção, sua obediência, sua submissão, sua dedicação. Esse viver por Cristo faz parte do seu desejo de agradar a Ele e viver por Ele? Ou você só está disposto de morrer por Ele, porque o morrer é a garantia da eternidade? Porque o viver por Cristo também é, nem a morte nem a vida poderão nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Existe a morte? Existe. Comecei falando do medo da morte que assombra a população mundial nesses dias. Mas também existe a vida. Existem vidas que, se você não condicionar ela ao que o Senhor espera de você, ela pode te afastar do amor dele. Porque se você vive a vida por você mesmo, somente nas condições que você estabeleceu como sonho, provavelmente você terá ações
e você viverá segundo a sua própria vontade. Você realizará seus sonhos, você superará seus desejos carnais, você estará vivendo segundo os seus ímpetos, desejos e anseios, e não segundo as eternas palavras que o Senhor deixou para que estivéssemos separados como santos para uso exclusivo da sua vontade. Aqui nós precisamos entender que o Senhor está dizendo, através de Paulo, que nós precisamos desejar um alimento mais sólido. Paulo fala lá na frente, na segunda carta aos Coríntios, a respeito do desejo do leite espiritual. Ele fala de um alimento, mas aqui ele chama a atenção que o crescimento e o desenvolvimento das pessoas está limitado à sua condição de ser infantis, de ser carnais, que poderiam estar fazendo muito mais. E deixa eu dizer algo para você, queridos, fazer muito mais, lendo um livro de Coríntios, não é fluir nos dons. Fazer muito mais é ter uma natureza manifesta de Jesus na nossa maneira de viver. Porque aqui quando você olha o desenvolvimento da igreja, da carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver um monte de comportamento esquisito dessa igreja. Aqui era uma igreja que fluía em dons, profetizava, orava em línguas, cantava, salmodiava, e tinha de tudo, curava enfermo. Aqui era um reteté essa igreja. Mas ela tinha muito pecado dentro dela, por quê? Porque ela era infantil, ela fluía nos dons, ela operava no Espírito Santo, porque os dons e o propósito já são estabelecidos de forma predestinada e eles são irrevogáveis. Quando você nasce já com algo marcado por Deus para você fluir, há um chamado sobre a sua vida, e quando você se encontra com Deus, essa verdade eterna é ativada na sua vida e você começa a fluir, sejam em dons, sejam no que for, em Deus. Mas aqui Paulo está dizendo assim, essa igreja foi ativada profeticamente, essa igreja fluiu nos dons, essa igreja se relacionava com as manifestações do Espírito, mas ela era uma igreja infantilizada, carnal, porque ela só queria brincar de espiritual, ela queria brincar de, sou super espiritual, agora o que você fala? Profetiza, aí profetizava, o outro dizia assim, ora em línguas que eu interpreto, e aí todo mundo manifestava dons, mas era uma igreja infantil, é uma igreja que não suportava a sã doutrina e a verdade, ainda que sendo igreja. Por quê? Porque ela preferia estar no jardim de infância. Porque Paulo dizendo assim, eu gostaria que você saísse dessa condição, para que você entendesse um pouco mais do reino de Deus. Nós precisamos nos desvincular da infantilidade que carrega as nossas culturas e tradições evangélicas. Nós precisamos amadurecer, nos tornarmos maduros, filhos maduros, se eu não me engano agora são ruiós, filhos maduros do Senhor. Nós precisamos amadurecer. Na sequência, nós precisamos nos livrar da condição dessa carnalidade, porque Paulo fala que a carnalidade testifica essa natureza infantil. Até porque nessa busca de cumprir a vontade de Deus, há uma grande guerra, e ela nunca parou. Essa guerra só vai ser cessada o dia que Jesus voltar, que é Gálatas 5, verso 17, Paulo fala assim, que a alma, ou a carne, milita contra as coisas que são do Espírito, e o Espírito milita contra as coisas que são da carne, ou seja, há uma guerra dentro de você. Você que já passou da adolescência, você que é adolescente ainda está nessa guerra, mas você que já passou da adolescência, aqui os irmãos que estão aqui é tudo já velho, bem antiguinho, já passou da adolescência, a gente tinha aqueles ímpetos dentro da gente, de tentar mostrar que nós entramos numa fase de autoafirmação, nós não mostrávamos essa fase, mas de que nós poderíamos, que nós éramos fortes, que nós éramos inteligentes, que nós éramos mais espertos que os outros. Eu tenho filhos adolescentes, e quando nós começamos a conversar, você percebe o quanto eles são professores, como um adolescente é professor, ele quer sentar com os pais, eu sei fazer, vou te ensinar a fazer, e muitas coisas eles sabem fazer, graças a Deus por isso, mas a grande maioria das vezes os adolescentes querem mostrar para os pais que eles são retrógrados, então eles estão ultrapassados, e eles deixaram de ser quem deveria ser, porque agora existe uma nova geração mais forte, mais inteligente, mais isso, mais aquilo, mais menino, infantil, porque suas reações ainda são carnais, são de ímpeto, porque uma pessoa que vai amadurecendo, ela já não reage mais por ímpeto, ela reage por aquilo que ela aprendeu, tem consciência e se fundamentou, ela não reage mais a algumas coisas. Por quê? Porque vai amadurecendo.
Então nós precisamos entender que há essa guerra, essa transição, e você precisa dar vazão ao Espírito, para que o Espírito vença sobre a sua carne, vença sobre a sua condição. Tiago 3, verso 13, se você puder comigo aí. Tiago, eis-me aqui. Tiago 3. Aleluia. Aqui nós temos uma realidade onde também testifica sobre a nossa necessidade de amadurecimento, a nossa necessidade de nos posicionar e entender que esse processo de transição, de guerra da alma com o espírito, da carne com o espírito, precisa ser decidida em que o Senhor vença. Porque se nós não decidirmos isso, voltando, sermos um agente do despir do velho homem, nos revestindo do novo homem, de entendendo que chegou um tempo que agora parou, nós não podemos mais estar pautados e fundamentados pelas características naturais do nosso ser, mas antes como seres espirituais, aperfeiçoados e chamados pelo nosso Criador, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo Pai que está nos céus. Nós estamos sendo construídos à sua imagem, sendo restabelecidos à sua semelhança. Então nós conseguimos nos mover, entendendo que coisas que acontecem na nossa volta são para nos fundamentar, mas que nós não podemos mais ser oscilantes e nem inconstante. Você não pode ser oscilante e nem mais inconstante, porque a oscilação, a inconstância são características da infantilidade da crença, do evangélico. Se você não se posicionar de maneira diferente, você continuará sendo infantil, por mais que você tenha 30 anos de frequência de igreja, de caminhada com Jesus. Se você não tirar isso, você continua sendo alguém que só precisa de leite e está velho, caindo os dentes, mas não é mais como bebê, mas está velho, caindo aos dentes, como alguém que não se deixa transformar. E Tiago escreve assim, no capítulo 3, a partir do verso 13, dizendo assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento mediante as práticas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e a ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois aonde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, antes de tudo é pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Quando nós entendemos dessa construção, nós estamos nos movendo não mais numa sabedoria terrena e humana carnal, demoníaca, mas antes uma sabedoria que vem do alto, entendendo a nossa imaturidade do ser. Primeira Coríntios capítulo 13. Volta lá um bocadinho. 1 Coríntios capítulo 13. Eu vou correr um pouquinho por causa do tempo. Aqui nós precisamos entender a questão da imaturidade do ser, porque se nós estávamos infantis na fé, nós precisamos também escolher nos amadurecer e amadurecermos como pessoas, porque não adianta você só ter uma crença infantilizada, você também precisa ter uma manifestação do ser amadurecida, porque se você foi infantilizado na sua crença, você precisa
sair da condição de infantil e carnal e crescer e amadurecer para que, sendo filho maduro, sendo um filho estabelecido como adulto, se alimente das coisas eternas de forma consistente, para que a sua manifestação seja não mais como um ser imaturo, mas como um ser amadurecido. Porque a Bíblia diz assim: quando eu era menino, falava das coisas que menino fala. E se eu sou menino por uma consequência de convívio. E esse convívio às vezes é por uma escolha. Nessa infantilização, eu prefiro estar nessa condição porque eu posso justificar algumas coisas que eu não quis me tornar maduro. Um homem, um ser maduro, amadurecido pelas verdades. Nós precisamos nos mover e entender que o amadurecimento vem pelo conhecimento da verdade. Eu não posso mais negociar. E quando eu falo amadurecimento e crescimento e saída da questão da infantilização, eu não estou falando sobre idade, irmãos. Idade não estabelece imaturidade. Nunca foi. Porque nós conhecemos jovens super maduros, meninos, homens e mulheres que têm pouca idade, mas a vida e as suas escolhas os tornaram maduros. Assim como nós conhecemos homens e mulheres bem mais velhos que têm um comportamento totalmente infantil. Nessa desconstrução sociocomportamental, nós observamos hoje. É fácil você olhar, por exemplo, homens velhos que querem ter comportamentos, homens de 40, 50 anos, que querem ter comportamentos como os jovens de 20 anos. Porque eles entendem que eles se posicionaram como alguém que pela vida e pelas oportunidades venceram, mas gostariam de ser mais novos para aproveitar a sua vida. Então hoje não é incomum você ver pessoas muito mais velhas se relacionando com pessoas mais novas. As mais novas na expectativa de encontrar uma segurança, e as mais velhas para satisfazer as suas infantilidades, as suas imaturidades, as suas meninices. Porque aí nós olhamos hoje homens que querem ter comportamento de jovens, homens de 50, 60 anos, que têm postura e posicionamento como jovens de 20 anos, 18, 22, conversas, gracejos, comportamentos, né, manifestações com seus brinquedinhos depois de conquistados, depois de muitos anos de trabalho, mas agora querem serem reconhecidos como velhos jovens de virtudes e vida, de intensidade na sua maneira de viver. Assim como vemos mulheres também. É ridículo, irmão, você vê uma mulher de 60 anos vestida como uma menininha de 20, né? Tem que dar um chá de simancol e dizer assim: ô, acorda aí, velha, você está passada no tempo, né? Não é mais de primeira fervura. Me perdoa as expressões pejorativas, mas é o que mais parece. Porque há uma infantilização na consciência e uma imaturidade do ser. Então o comportamento infantil justifica as imaturidades das escolhas e das manifestações. Porque quando eu amadureço, eu entendo que o comportamento meu, de uma pessoa madura, não mais poderá ser pautada e comparada com as coisas de um jovem, de um adolescente, de um menino. Por quê? Porque eu amadureci. É tão legal assim, eu sou muito novo ainda, minha esposa diz que eu estou ficando velho, mas eu sei que eu não estou ficando velho. Mas eu olho assim, como é legal ver o cabelo branco nascer, é legal ver a ruga aparecer. Eu sou preto, né? Preto não tem ruga, e gordo, né? Então não tem ruga. Mas é quando aparece um pé de pato, que é tão grande que não é mais pé de galinha. Ai, pastor, mas não é pecado a gente se arrumar. Não é pecado você se arrumar, não é pecado você se cuidar. Nunca foi, eu não estou falando isso, eu estou falando de uma consciência. Porque nem sempre o que você externiza na sua forma de viver e no seu corpo está caracterizado pela sua forma de ver as coisas. Mas, na grande maioria das vezes, em muitas pessoas, a sua consciência cauterizada e imatura faz com que o seu exterior seja manifesto. Então, a frustração, a decepção, a descontentamento. Agora eu estou velho, eu nunca aproveitei, eu queria ter sido mais assim, mais assim. Não. Você precisa entender que a vida é um presente de Deus. E quanto mais você avança, mais perto de Jesus você está. E quanto mais perto de Jesus você está, mais perto da glória você está. E quanto mais envolvido com a glória você estiver, mais vida você terá, mas numa condição madura, numa condição de consciência do ser, que eu sei quem eu sou. Eu não sou menino, então eu não tenho mais envolvimento com coisas de menino. E eu não estou falando de ser divertido ou ser alegre, eu estou falando de ser menino, que é não ter responsabilidades de um homem adulto. No capítulo 13 de 1 Coríntios, a partir do verso 10, diz uma coisa bem interessante, que ele fala assim, ó: e quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá.
aparecerá. O que é perfeito? O amor, porque o 1 Coríntios 3 está falando de amor. O 12 fala dos dons, e quando ele entra no 13 ele fala do melhor dom, o dom de maior excelência, que é o amor. E quando nós somos envolvidos com o amor, nós conhecemos a verdade do amor, nós somos revestidos desse perfeito. Quando esse perfeito nos toma, que é a verdade do Senhor em amor, nós começamos a ser desconectados do imperfeito. Aí no verso 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, adulto, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas como um reflexo obscuro, como em espelho, mas então o veremos face a face. Quando nós o veremos face a face? Quando nós amadurecermos. Quando a maturidade tomar o nosso entendimento e, deixando de ser imaturos, meninos, nos movamos na condição que o Senhor espera. Para quê? Para que a nossa disposição do crer seja ativa. Lembra do início que nós falamos? A infantilidade dos evangélicos, a imaturidade do ser e a indisposição do crer. Porque um menino, ele pede e ele tem a fé infantil de receber, mas um homem maduro, um ser humano maduro, ele tem uma fé madura de ser e avançar, e não mais de receber. Eu não estou mais na disposição de ficar aqui pedindo, me dá, Senhor, preciso, e com fé eu peço. Não, agora eu me desenrolei da infantilidade, passei a ser um ser maduro, e agora a minha disposição é de caminhar por aquilo que eu creio. Eu tenho uma disposição de crer, eu tenho uma disposição de fé, e eu já não me movimento pelas impressões da minha natureza caída. Eu me movimento pelas convicções que foram plantadas sobre mim da sua palavra. Tiago 1, para nós terminarmos aqui e tomarmos a ceia. Por isso que eu estou acelerando um pouquinho. Tiago, capítulo 1. Verso 5 diz assim: achamos? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Verso 6: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Verso 12: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu para os que o amam. Disposição e fé prática está estabelecida sobre pessoas que não mais se deixam se mover por informações, não se deixam mover por impressões. Elas se movem pelas convicções daquilo que Deus é e fala. E o que Ele fala está contido na sua palavra. Ele já não é mais alguém que é levado por qualquer vento de doutrina. Não são as impressões de falas bonitas. Não são os discursos eloquentes de alguém com retórica muito bem estabelecida, ou alguém até mesmo, como eu dei o exemplo do irmão, que o camarada recebe um locutor de rodeio para pregar o evangelho, e ele precisa. Não estou dizendo que todos sejam teatrais, não é isso. Mas quando você precisa sair de uma originalidade, deixar de ser quem você foi chamado para ser, para poder impressionar alguém, a infantilidade, a imaturidade e a indisposição de fé, indisposição de crer. Porque quando eu amadureço, deixo das coisas de menino, eu me movo segundo aquilo que Deus tem falado. Então eu não paro nas dificuldades da vida, eu não paro nas lutas da vida, eu não paro nas tristezas da vida. Eu continuo e avanço, prosseguindo para o alvo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda tem bateria aí um pouquinho? Os irmãos que estão aí, nós vamos tomar ceia, querido. Você que está nos acompanhando, o Instagram acabou a bateria, né? Eu vou pegar aqui. Espera aí que eu vou falando, eu sumi daí, mas eu vou falando. Os irmãos quiserem pegar aqui, pega aqui. Leva, o pastor Tatal vai levar ali.
Nós fizemos a ceia drive-thru, né, para os irmãos que quiseram. Alguns irmãos pegaram aqui os elementos da ceia, né? Como eu disse antes, a ceia, a profundidade da ceia, ela está no compartilhar com os irmãos, ela está no viver a vida em comunhão com Cristo e a família de Cristo. Então, mas nós fizemos para que os irmãos pudessem, né, quem não tem em casa, não tinha preparado o seu pão, seu suco de uva, então nós fizemos aqui para que os irmãos pegassem, e eu queria que nós compartilhássemos. Os irmãos vão tomar junto aqui com a gente, quem está aqui trabalhando, mas eu queria que você pegasse aí seu pão, seu cálice, se você tem em casa. Pastor, eu não tenho cálice, eu não tenho suco de uva em casa. Irmãos, sem religiosidade, eu queria que você compartilhasse pela fé. Pega um copo de água na sua geladeira aí, pega um suco de laranja, sei lá o que você vai pegar, pega um pedaço de bolo, pega um pedaço da coxa do frango, do almoço, né, alguma coisa aí, mas vamos comer junto. Lembrando que essa é aquilo que o Senhor disse que voltaria a fazer. E nós comemos e bebemos para termos vida eterna, e nós comemos e bebemos da sua palavra. Nós nos alimentamos do seu ser, do pão vivo que desceu do céu, mas nós comemos lembrando que essa comunhão só é possível porque um dia Ele morreu e escolheu morrer por nós, e Ele também disse que voltará, e nas bodas do Cordeiro nós estaremos com Ele em volta da sua mesa, a mesa preparada para os filhos. Então você que tem algo aí que você possa comer, pega aí com a sua família, põe um pacote de bolacha aí na frente, por favor, né? Eu não estou depreciando, por favor, não entenda assim. Mas tenha esse momento com a sua família de estar à mesa do Senhor, onde Ele é o centro, Ele é o alimento, Ele é a vida que nós temos, e a vida de Deus que opera em nós. Então você pega alguma coisa rápido aí, se você não tem, você que pegou, que está nos acompanhando, vamos compartilhar, amém? Eu vou orar e depois você participa. Pai, eu quero te agradecer pela vida, primeiro, porque nós já vimos tantas coisas e veremos coisas mais intensas ainda e maravilhosas. Nós veremos, Deus, tantos sinais, tantas maravilhas, tanto sobrenatural nós veremos nesses dias. Eu creio e eis-me aqui para viver esse tempo e manifestar essa realidade, Senhor. Nós veremos mortos ressuscitar, nós continuaremos vendo doentes, enfermos serem curados, nós veremos a vida do Senhor ser plantada nos mortos, e aqueles que morreram, estão mortos em seus pecados, viverão para a santidade do Senhor. Nós veremos tantos sinais e maravilhas nesses dias, Senhor, até a vinda do Senhor. Seremos fortalecidos para viver todo e qualquer momento que a nossa vida precisar passar. Seremos fortalecidos e revestidos com uma unção sobrenatural para vencermos a tribulação. Nós venceremos a tribulação e faremos parte daquela grande multidão que Apocalipse registra, que aquelas que estavam debaixo do trono, debaixo do Senhor, do trono do Senhor, gritando, cantando, proferindo aleluia, é aqueles que venceram a tribulação. Nós venceremos a tribulação e seremos arrebatados aos céus quando o Senhor mandar o anjo tocar ao som da trombeta, Senhor. Nós estaremos nos encontrando contigo nos ares, mas aqueles que porventura forem chamados antes, estarão contigo naquele grande dia, Deus, já nos aguardando, no nome de Jesus. Eu te louvo pela tua palavra, eu te louvo pelo teu Espírito, eu te louvo, Deus, porque se hoje estamos aqui, é porque um dia o Senhor escolheu nos salvar, e se hoje somos salvos, é porque o Senhor escolheu colocar o nosso nome no teu livro. Não há mérito em nós, não há nada em nós que faça com que isso seja verdade, somente a tua vontade, Senhor. E eu te louvo por isso, eu te louvo pela tua palavra. Te peço, Deus, que possamos nos desenvencilhar de toda a infantilidade evangélica, de toda a infantilidade produzida nas nossas religiões, para que também nos desenvolvemos, Deus, na maturidade de um ser no Senhor, alguém que amadurece para o Senhor e no Senhor, para que também, Deus, possamos nos mover naquilo que cremos, numa disposição de fé, numa disposição do crer, caminhando pela tua palavra, não olhando para as coisas que para trás ficaram, mas antes prosseguimos para o alvo. Senhor, muito obrigado. Opera a tua vida nos nossos membros mortais, para que possamos vencer essa batalha entre carne e espírito, que possamos nos alimentar e alimentar dia após dia mais o nosso espírito, para que a nossa carne se submeta à vontade do Senhor. Deus, pelas nossas escolhas no Senhor, no nome de Jesus. Guarda a casa de cada um dos meus irmãos, que a ceia do Senhor, a cada dia, nos gere mais expectativa daquele grande dia. Que a cada dia que partilharmos, não somente agora, nesse momento, com esses cálices e com esse pão, ou com aquilo que os irmãos estão compartilhando em casa,
mas que tudo isso que estejamos fazendo hoje seja para despertar a nossa vida, Deus, para buscarmos ardentemente o Senhor enquanto se pode encontrar, enquanto se pode achar, para que Deus seja gerado em nós a disposição e a convicção que estaremos nas bodas do Senhor naquele dia. Deus, que os nossos olhos estejam nisso, que o nosso coração esteja envolvido nisso no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Nós trazemos a memória que se hoje compartilhamos, se hoje somos livres e somos libertos, foi porque o Senhor, Deus, deu a sua vida em amor, em dedicação pelas nossas vidas que não mereciam. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Muito obrigado, Deus, porque o teu sacrifício nos trouxe remissão. Muito obrigado porque o teu sacrifício nos trouxe redenção. Mas muito obrigado ainda mais porque o Senhor vive e vive no nosso meio e nos traz vida e vida abundante. Muito obrigado porque nós podemos nos alimentar no pão vivo que desceu do céu e nos dá a vida eterna. Porque aquele que come da tua carne e bebe do teu sangue tem a vida eterna em si. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas faltas. Perdoa a nossa rebeldia e indisposição. Perdoa a nossa infantilidade. Perdoa, Deus, a nossa indisposição, para que possamos a cada dia amadurecer e nos dispor, encaminhar segundo a tua vontade. Muito obrigado pelo pão, muito obrigado pelo suco, pelo vinho que representa o teu sangue vertido naquela cruz pelo teu corpo, que nos lava de todo o pecado. A mensagem que recebemos do Senhor é luz, e se de verdade estamos na luz, se fomos trazidos para a luz, se a luz tem mostrado todas as trevas que existiam nas nossas vidas para serem dissipadas, Deus, estando nessa luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Participemos do pão e do cálice no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pai, muito obrigado. Guarda os meus irmãos nessa semana, os fortalece, os enche de fome e sede, os estabelece como lumieiros em meio às trevas. Que a luz do Senhor brilhe sobre cada um dos meus irmãos, sobre as nossas vidas, para que nesses dias, Deus, de confusão e desordem, os teus filhos tenham o caminho para apontar aqueles que ouvirem a tua voz, no nome de Jesus. Graça e paz, Deus abençoe e até a próxima live no nome de Jesus.